A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, dá ordens aos Teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar nossas casas, os nossos condomínios, nossos vizinhos, os nossos bairros, a cidade, o estado, em todo o país, toda a nação brasileira. Faz o mesmo na América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, a Ásia, a Europa. Senhor, em nome de Jesus. Torabahesti histe lirimas sorabai terimand. Torekansti hista laramas sorriti liriandai. Rostalarras tarabaheste ki laramas. Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio. Toma Teu lugar de honra na nossa casa, Senhor. Entra, Senhor, entra e ceia conosco. Horastina halasolarasi andaramas. Ah, Senhor, a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Então nós cremos que Tu estás aqui e Tu estás aí na casa dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, declaramos o domínio, o governo, toda adoração somente a Ti, Senhor. Declaramos a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, visita todos aqueles que estão enfermos, Senhor, nos hospitais, nas UTIs, nas emergências, nas salas de parto, Senhor, nos blocos cirúrgicos, nas salas de recuperação, Senhor. Te apresenta, Senhor, e sejam, Senhor, a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor serão salvos. Horastela sorabaeti alaramas. Horalarasara rentereleremasori andaramas. Abra os ouvidos, Senhor. Seja tirado todos os tampões dos nossos ouvidos, toda a cera do indiferentismo, da religiosidade, Senhor. Purifica os nossos ouvidos naturais e espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem falado à sua noiva, à sua igreja, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa noite, abençoa, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento e revelação da Tua santa e bendita palavra, através do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor, então. Sorala suhebihas tarashikan tarabas. Noralas tuhiehas biasoroho. Somas tarashiralabas tutiokan tarabas. Teias turababas suriekante. Oh, shirelere babara cantara la basu. Shibara cantori e se cantarás. Se cantarás turie. Surristi baria surrocoties. Naralas suhieralas. Shibara cantialas tuierais. Gantiei alas, shibarias tuiekas, hiera las suristeas, haralas surieias cheias. Abre bem o teu coração, abre bem o teu coração.
porque o teu Senhor quer falar contigo nessa noite. Herala basurias, Shikateia la sutorokobas, Sheikatia la soroko. E o Senhor quer revelar o seu amor ao teu coração. Serás tarabash baraso, ala cantie taralas, shibaricanturia surokoshe. Aleluia, aleluia. Oh, rababarra sutara, rabacharata rakas, te baracasutorococheas. Surrache barra surre cantarás. Aleluia, 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 aleluia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A sua noiva. Aleluia. Oxi, basura, la cantara, rabasura, casta, basta, rabas. Aquele que é meu é nova criatura e escuta minha voz. Estejam cientes que esse mundo caiu. Eu sou o Senhor e venho buscar uma noiva saudável. Sejam curados, meus filhos. Estejam em mim. Sinto prazer com minha noiva reunida. Eu, Senhor, falo com vocês. Aquele que é meu é nova criatura. Minha filha, minha vinda está próxima. Santifiquem-se. Sou refrigério para a vossa alma. Eu tomei conta da reunião. Busco adoradores com vidas santificadas. Santidade é necessária para as vossas vidas. Eu te chamei para a obra e falo através da sua vida, Michele. O tempo é curto, meus filhos. Quero enchê-los, mas é necessária uma vida santificada. Sim, minha filha, quero falar. O meu amor sonda os vossos corações. Não há como se esconder de mim os meus olhos. Não há como se esconder de mim, meus filhos. Aleluia.
Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. As interpretações estarão na descrição dos vídeos, né? O Paulo. Paulo não, desculpe. O Rodrigo. Glória a Deus, amados. Como é que faz para esse trem parar aqui? Acho que assim ele para. 1, 2. Ok. Bom é sentir a presença do Senhor, sentir a presença do Espírito Santo falando conosco. Não é verdade, amados? É algo muito bom demais. Bom é louvar ao Senhor. Depois que nós louvamos ao Senhor, ainda que nós estejamos debaixo de alguma luta, a gente sente o refrigério, a gente sente a graça, a gente sente a paz, a gente sente... Sabe quando a gente tem muita sede? E a gente toma aquele copo de água assim, maravilhosamente, aquela água desce assim, traz aquele refrigério, aquela... Assim é, amados, quando nós estamos diante do Senhor. Todas os nossos cansaços vão embora. As nossas dúvidas são dissipadas. Os temores são dissipados. Porque a graça do Senhor, ela é superabundante. E a misericórdia do Senhor nos traz vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram tocados pela presença do Senhor? Amém. Glória a Deus. Está me dando um calor. Eu não sei como é que vocês estão aí na cidade de vocês ou no estado, porque nós aqui estamos com muita chuva. Chuva, umidade, eventualmente um friozinho, né, Mi? Estamos virando sapo. Esse ano que vem é todo assim, né? Não sei. Eu só sei dizer, Senhor, manda uma frente polar lá da Antártica lá para dissipar essas nuvens para o oceano. Glória a Deus. Amados, nós vamos ler alguns versículos, todos que a gente já conhece muito bem. Mas vão prestando atenção, muita atenção em cada um que nós lermos, amém? Vamos abrir eu fiz uma lista aqui, em Levíticos 17, versículo 11. Diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Amados, aqui está falando do sangue de animais, aqui é o Antigo Testamento. Aqui fala que as pessoas tinham que sacrificar uma vez por ano. As famílias iam até o templo, levavam um cordeiro, como é que é, uns animais que podiam levar, dependiam financeiramente, né, das possibilidades para expiar os seus pecados. Então o sacerdote colocava a pessoa que estava levando, botava a mão na cabeça do animal e o sacerdote e passavam os pecados para os animais e eles sacrificavam os animais. Então, era, como se diz, era o perdão dos pecados era através do sangue. E isso e olha, eu fico pensando quantas vezes, quantos anos e anos e anos que essa prática, depois do Jardim do Éden, né? Quantos anos depois disso tudo foi esta prática? Então,
porque a vida da carne está no sangue. E eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E amados, um corpo sem sangue é um corpo morto, não é verdade? Vamos abrir agora em Números 35, versículo 33. Versículo 33. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Mas é o 33, amados. Olha que interessante. Não profanareis a terra em que estais. Tem outras passagens que diz que o sangue clama por justiça. E aí vai, né? Se a gente lê o Antigo Testamento, onde fala que isso para como se diz, para justificar um sangue, só um outro sangue derramado, e aí vai, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a ler, meu Deus, lá pela Santa, meu nariz eu já sentia tanto cheiro de sangue que vou te contar, viu? Vamos abrir agora em Hebreus 9, versículo 22. Hebreus 9, versículo 22. Está na Bíblia. Hebreus 9, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Agora, João 6. João 6, versículo 53 e 54. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Glória a Deus. E o microfone continua caindo. Efésios 1, versículo 7. Como se diz, hoje eu não fiquei marcando
Efésios 1, versículo 7. No qual temos a redenção. Podemos ler a partir do 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Glória a Deus. 1 João 1, 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Glória a Deus. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Maranata, Maranata. Mateus 26, versículo 28. Mateus 26, versículo 28.
26, versículo 28. Porque isto, eu vou ler do 27. 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Atos 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Hebreus 13, 12. Tá difícil aqui. Hebreus 13, 11. As páginas da minha Bíblia vão grudando. Essa Bíblia tem muita história. Já andou por muitos lugares que eu nunca fui, mas ela foi. Aqui. Hebreus 13, versículo 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a nova Jerusalém. Tora barrela siliria sora daramas. Por meio de Jesus,
pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. E obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. 1 João 5:6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Olha que interessante. E o que traz vida, amados? O que diz que um corpo tem vida? É o sangue. Um corpo sem sangue não tem vida. Então, nós que temos o Filho de Deus, temos a vida, porque temos o sangue. Fomos comprados pelo preço, pelo um alto preço, pelo sangue do Cordeiro Santo. Oh Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Você deve estar pensando assim: nossa, mas isso aí tudo eu já li. Quando eu me converti, só me mandava ler essas partes aí. Não é verdade? Mas quantos têm se esquecido, queridos? Quantos têm se esquecido? Vamos abrir em Hebreus 9. Eu vou ler todo aqui, ó. O 9 que fala: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Tudo que nós lemos, amados, tudo que fala lá da lei sobre os sacrifícios era imperfeito. Porque todo ano, imagina, tinha que levar os bichinhos. Coitadinhos dos bichinhos, deviam ter pavor, porque as pessoas faziam tudo de errado, né? Se enchiam de demônios, e aí uma vez por ano iam lá no templo, né? Escolhiam um bichinho lá, bem bonitinho, e passavam todos os demônios por dentro do corpo daquele animal, e aquele animal era sacrificado. Que horror!
Então, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. E o bordão de Arão, ou a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Imagina, amados, olha que coisa extraordinária. 3 coisas haviam dentro da arca. O maná, que os alimentou, o pão que descia todos os dias, eles recolhiam aquele alimento, né? E se alimentavam. Era como um pão, como uma farinha, era algo extraordinário. E Jesus é o quê? É o pão da vida. A vara de Arão. Lembra quando os outros líderes começaram a questionar que vamos dizer assim, que eles deviam questionar como que Deus só falava com Moisés e com Arão, né? E aí Moisés já devia estar indignado e Deus disse: mandam eles, dentre os seus príncipes, trazerem suas varas. Em pleno deserto, né? 40 graus de dia e sabe-se lá quanto à noite. E colocavam aquelas varas, aqueles seus bordões, né? Que era seco, amados, lá no deserto. E a vara de Arão floresceu. E aí ninguém mais teve dúvida que Deus havia escolhido a Arão. E as tábuas da aliança, as tábuas da lei, onde Deus, né, deu a Moisés os mandamentos, das quais muitos sabem alguns deles, né? E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar o serviço sagrado. E isso era uma vez por ano. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece-se por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito, é eficaz e é para sempre, e é imutável. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto,
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sacrifício de Cristo é eficaz e para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Glória a Deus! Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos. Isso dos animais, né? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima,
Sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferece segundo a lei, então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Glória a Deus, amados. Aqui, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Alguém tem dúvida? Alguma dúvida de que os nossos pecados nos foram perdoados, que nós somos lavados de toda iniquidade pelo sangue do Cordeiro Santo? A palavra do Senhor não deixa dúvida alguma, amados. Nós não temos nenhuma vírgula de dúvida. E glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Há poucos dias atrás, a minha nora precisou ir ao hospital e ela precisou de uma transfusão de sangue. E me chamou a atenção, muita atenção nisso, porque a gente sabe, quando, por exemplo, quando dá um acidente, alguma coisa, alguém começa a perder sangue, tem os profissionais da saúde precisam dar um jeito de os médicos fazer parar esse sangue, não é verdade? Por quê? Porque senão a pessoa pode ter uma parada cardíaca, pode vir a morrer, né? E etc. Então, me chamou muita atenção. Eu trabalho dentro de uma UTI e a gente muitas vezes liga para o banco de sangue e pede. Se faz um pedido, se comunica que precisa subir hemácias, ou sangue completo, ou plaquetas, ou seja, as partes do sangue, né? Porque quando a gente doa sangue, ele é desmembrado. Plasma, hemácias, plaquetas e etc.
Por quê? Porque que daí consegue, por exemplo, se alguém precisa só de plaqueta, recebe só plaqueta. Se alguém precisa só de hemácias, recebe só hemácias. E aí vai. Então, muitos se beneficiam deste sangue. E eu fiquei muito impactada, que já faz algum tempo que eu tenho a ideia de doar sangue. E vai passando, e faz 2 dias que eu estou tentando doar sangue. Me chamou muita atenção. Eu liguei para o banco de sangue e perguntei: você pode ligar para o ramal X ou entrar na intranet nossa e agendar. Eu disse, mas eu não estava a fim de agendar, estava a fim de descer. Então tá. Daí eu terminei o meu trabalho e fui até o banco de sangue. Nunca tinha ido até o banco de sangue. Aí fui até o banco de sangue. Aí você preenche uma ficha, faz um teste rápido, né? E aí vai para uma salinha para responder mais de 40 perguntas. Mais de 40 perguntas, além do exame de sangue, um teste rápido que deve ser de HIV. E os outros todos que vão ser feitos. É muito interessante, gente. E vocês não têm noção o quanto que o Senhor falou comigo a respeito desses 2 dias na minha vontade de doar sangue. Foi muito impressionante. Bom, aí nas perguntas. Qual foi o teu último horário que tu tomaste café da manhã? Eu, não, tô sempre de jejum, né? Então não tomei. Eu tomo café preto, tomo água, mas não como nada. Qual foi a última refeição que tu fizeste? Tu almoçaste? Eu, não. Qual foi a última refeição que tu fizeste? Foi ontem, às 15 horas, quando eu cheguei em casa, que eu almocei. Então não dá. E eu, não? Tá, mas e se eu ir lá almoçar agora? Vai ter que esperar 2 horas. Então faz o seguinte, amanhã eu vou levar um almoço, aí eu vou almoçar às 11 horas, bem rapidinho, para quando eu sair às 13 e pouco da tarde, vai já estar dentro do tempo. Ok, então até amanhã. Ok, até amanhã. Aí hoje eu já estava então preparada. Aí tudo de novo, né? Vai lá, pica o dedo de novo, faz um novo teste, vê os sinais, vê tudo direitinho e vamos para as perguntas de novo. Só que as perguntas, elas só se iniciam quando tu estás totalmente lícito, você não é só perda de tempo. E nessas perguntas, amados, tem: você bebe? Você fuma? Você tem relacionamento sexual fora do casamento, dentro do casamento, sei lá, eles perguntam as formas de relacionamentos, né? Bebe, não bebe, usa droga, não usa drogas, tem doenças, tem doenças sexualmente transmissíveis, alguma vez já teve? É muita pergunta. Você toma medicação para quê? Para isso, para aquilo? Porque tem algumas medicações que não podem. Porque normalmente, a primeira doação é tirada em torno de 500 ml de sangue. Mas não se preocupa, viu? Que isso não faz mal, pelo contrário, faz muito bem, porque o sangue se renova. Porque aquele sangue já que está meio velho ali, meio viscoso demais, né? Ele sai e se renova, então, o sangue dentro da gente. Então, isso é muito bom. Então, se você nunca pensou em doar sangue, é interessante, é muito interessante. É muito bom. Eu já precisei algumas vezes na minha vida de doação de sangue. E eu fiquei pensando, puxa vida, eles não vão acreditar, não consegui doar sangue hoje de novo. Por outro motivo. E eu, aí fiquei só se eu tivesse há 48 horas sem tomar um determinado remédio que eu tomo, porque ele é bloqueador. Aí eu fiquei pensando, mas que difícil, hein?
E realmente tem que ser assim, sabe por quê? E aí o Senhor começou a me falar comigo a respeito do sangue, a respeito que o sangue de Jesus, ele é poderoso e é suficiente. Nunca mais precisou sangue de animais. Ai, que barulho. Sangue de bichos, não. O sangue de Jesus, ele é suficiente, amados, suficiente. E eu fiquei pensando sobre isso. Puxa vida, mas o sangue de Jesus nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos santificou, nos vivificou, nos lavou de todo pecado, nos limpou, nos deu vida eterna. Não é pouca coisa não, amados, porque sangue é vida. Um corpo sem sangue pode ser o corpo mais bonito do mundo, não tem vida, é morto. E quantos mortos-vivos andam neste planeta? Porque não tem o sangue de Jesus, não tem a cobertura do sangue de Jesus, não tem o sangue de Jesus que tenha os lavado e livrado de todo mal. Não tem o sangue de Jesus para os vivificar. Não tem o sangue de Jesus para os garantir a vida eterna. Não tem o sangue de Jesus para o perdão dos seus pecados, das suas maldades, das iniquidades. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu assim, mas Senhor, olha só, realmente. Aí eu fiquei lembrando dos nossos pequeninos, a gente liga para o banco de sangue, olha, precisamos assim, 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 já foi mandado o pedido, precisamos com urgência. E logo vem o sangue. E aí, amados, esse sangue fica lá, ele é, em primeiro lugar, feito um exame bem específico. E é feito todo, é passado várias, vamos dizer, peneiras de exames para chegar lá naquele paciente que está necessitando de sangue. O mais, como se diz, o mais limpo, o mais testado, o mais puro, vamos dizer assim, né? Porque é passado por... Tem um zelo, amados. Tem que ter um zelo. E eu fiquei pensando muito a respeito do sangue de Jesus. E antes, no tempo da lei, que se usava o sangue de animais. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente não se dá conta. Alguns anos atrás, eu passei por uma experiência de ter uma hemorragia. E aquilo foi muito forte. E não há o que tu possa fazer para que aquilo estanque, pare, não tem. Quando existe um descontrole, não tem o que fazer. E é muito impressionante. A pessoa, tu tá olhando, às vezes o paciente tá vendo ele começar a ficar branco, e aquilo, e não tem o que fazer, e realmente você tem que pegar a veia, e normalmente nessas horas, se você ainda não pegou a veia do paciente, fica muito difícil, porque o sangue começa a diminuir das suas veias, a vida começa a se esvair, e é o tempo de correr contra o tempo. Eu lembro que muitas vezes 2, 3 tentando pegar uma veia de um paciente, aí alguém consegue, bota soro aberto em frasco, e aí alguém faz um teste rápido para saber qual é o tipo do sangue, e aí já vem sangue, ou então ele recebe o sangue que é o doador universal, que é o negativo, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, mas vocês não imaginam as coisas pelas quais o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito do poder do sangue. E vou dizer mais uma coisa, não é com negligência, não. Não pode ser. Se você tem, amados, Jesus como teu Senhor e Salvador, não trate o sangue de Jesus com negligência. Quando você vira e mexe, caindo em pecado nas mesmas áreas, fazendo um monte de coisa das quais você sabia que não devia, você está tratando o sangue de Jesus com negligência.
com negligência, porque no sangue de Jesus há poder para remissão dos pecados, para a vida eterna. No sangue de Jesus no sangue de Jesus, amados, tem que ter diligência, tem que ter zelo. Eu preciso, amados, preciso manter o sangue de Jesus na minha testa, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, com zelo. Não pode ser negligente. Não pode ser com palavras, com justificação. Tem gente que gosta tanto de se justificar. As pessoas ficam tão preocupadas em justificar para as outras o que elas fizeram de errado. Não se preocupe com os teus irmãos, se preocupe com Jesus. Eu sempre digo assim, você não precisa se preocupar em tentar me convencer. Você tem que convencer a Deus. Você convence Jesus? Você está convencendo Deus? Então não perca tempo comigo. Jesus na cruz do Calvário, ele morreu por todos os habitantes deste planeta, aqueles que existiram antes de ele nascer e ele morrer, até o último. O que foi, Ayrton? Uma pessoa falou que doava até 2017, aí depois se deu conta que ela doava para desconhecidos e ela parou de doar. Nunca mais doou. E é muito importante, né? Porque imagina, amados, se nós somos de Jesus, temos o nosso sangue lavado e remido no sangue de Jesus, quando nós doamos sangue para alguém, a gente está doando vida, né? A gente também está abençoando, porque glória a Deus, quando nós nunca precisamos, mas eu já precisei umas 3 ou 4 vezes na minha vida, e é uma benção. Né? Então, assim, ó, o que eu quero dizer que, além de fazer bem para a nossa saúde, né, faz bem, muito bem para quem está necessitando. E isso e hoje em dia existe toda uma como se diz, um zelo numa transfusão de sangue. Não é de qualquer jeito. Não é, não sabemos o que fazer, vamos botar um sangue na pessoa. Não. É realmente em momentos muito específicos, de risco de vida. E glória a Deus, louvado seja, bendito seja o nome do Senhor, que Jesus não foi egoísta, né? Ele morreu por mim e por ti, por nós. Ele derramou o seu sangue. Torabaini hasti liliant. Toremaini kanstiri mahalara shora castaramas. Sori bahaleria sori andaramai. Se você puder, queridos, doe sangue, vai fazer bem. Mas não esqueçam que alguém doou o seu sangue, verteu o seu sangue numa cruz por todos os nossos pecados, e nós temos o dever, nós temos a obrigação, nós temos que ter o zelo deste sangue, por este sangue, que é o sangue de Jesus. Não podemos andar a vida de qualquer jeito, andando que nem crente com labirintite, ora para cá, ora para lá, sabe? Ou caindo pelas beiradas. Não, nós temos que sermos verdadeiramente cristãos, dar bons exemplos, porque de mau exemplo de crente está cheio, que é uma vergonha. Nós vimos todos os dias, e ainda temos que ouvir as pessoas dizendo: isso que se diz crente, isso que se diz seguidores de Jesus. Ora, barrela, siliria, sora, mas que o Senhor tenha misericórdia, viu? Misericórdia daqueles que escarnecem, fazem com que o nome de Jesus seja escarnecido pelos ímpios, por muitos, porque Jesus é amor, mas também é justiça. Não se esqueça, amados, Deus é Deus de amor, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer morte de cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
mas também Deus é o justo juiz. Então não se esqueçam desses detalhes. Amados, o Senhor tem falado conosco, o Espírito Santo tem nos alertado todos os dias, todos os minutos, né? Nós temos meditado em muitas palavras e nem precisa, amados. Olha, a qualquer pessoa que mesmo que não tenha, não conheça Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, que é impossível, né? Hoje, no planeta, alguém dizer que nunca ouviu falar de Jesus é quase que impossível, né? Mas, no mundo civilizado, né, o mundo da internet interligado, fica quase que impossível. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. O mundo vai de mal a pior. As potências, os grandes, como se diz, os grandes países, né? Nós temos visto diariamente as guerras, os rumores de guerra, Mateus 24 se cumprindo todos os dias, né? E o Senhor tem falado que vai ficar pior. Mas temos bom ânimo, porque o Senhor tem nos avisado. Eu lembro que quando foi da pandemia do Covid-19, eram 4 anos antes, né, Mi? Acho que foram 15, 16, 17, 4 anos antes. 19. Né? Então, eu fico pensando, o Senhor nos avisou, nos alertou. E a gente sabe que outras pandemias estão para chegar, já estão chegando. Nós estamos hoje tem dengue, zika vírus, chikungunya. Nós raramente tínhamos casos de dengue no Rio Grande do Sul e este ano, nos últimos meses, temos tido vários casos com dengue, inclusive com morte, chamados. E Covid-19, e agora a última, que é como é que é o nome? O negócio lá dos macacos, que eu esqueci o nome, varíola dos macacos. E hoje eu estava voltando para casa, estava ouvindo no rádio que já tem casos de pessoas com a varíola dos macacos que não saíram do país e que nem viajaram e não tiveram contato com ninguém. Isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Isso significa que vamos começar a ver isso se aumentando. E seguindo as orientações do Senhor, amados, anotem aí, anotem direitinho, no dia 24 de junho, né? Hoje hoje ou dia 21, não me lembro, que é considerado o dia a noite mais comprida, né? Não lembro se não, eu sei que é 24, mas eu não sei se é no dia 21 ou no dia 24, não lembro agora. Mas também isso não importa, né? Anotem, amados, que a partir do dia 1º de julho, nós vamos ungir nossas portas de entrada e portas de saída, declarando o Salmo 23 durante 21 dias novamente, porque o Senhor assim nos disse. Amém? Como se diz, o Salmo 23, o Salmo 91 é os que tem que estar na ponta da língua do cristão, né? Assim como a oração do Pai Nosso e etc. Então, amados, eu não acompanhei o chat, depois eu vou dar uma olhada, mas não esqueçam que amanhã às 15 horas vamos fazer o primeiro encontro com as irmãs, com as perguntas, respostas e alguns esclarecimentos, às 15 horas. Eu vou colocar o endereço lá para entrarem no Telegram, no grupo do Telegram, tá, amém? Então, queridos, estas eram as palavras que o Senhor colocou no meu coração. A pergunta é: como você está
cuidando do sangue de Jesus? Você tem andado com diligência ou você tem andado negligentemente no sangue de Jesus? Amém? Então vamos orar. Glorioso Deus, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão por todo o pecado, por toda negligência, por toda falta de temor, por todo, Senhor, falta de peso, Senhor, porque muitas vezes pedimos perdão, mas não sentimos nada no nosso coração, nem nos arrependemos, simplesmente pedimos perdão do pecado porque pedimos. Senhor, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o temor do Senhor seja, Senhor, nas nossas vidas, porque é necessário ter o temor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Sim, Senhor, tu tem falado, Senhor, diariamente. Tu tem repetido, Senhor, tu tem declarado, Senhor, que dias maus virão sobre a economia, sobre a saúde, Senhor, sobre as políticas, Senhor, sobre a moral, sobre tudo, Senhor, porque os dias são maus. Mas, Senhor, aqueles que te declaram como Senhor e Salvador, nós temos a obrigação de estarmos a cada dia mais santos, mais santificados. Temos que ter o compromisso da santidade em nome de Jesus e nos envergonhar terrivelmente de todo mau exemplo, de todo o pecado que possamos ter cometido diariamente em nome de Jesus, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa a tua noiva, Senhor. Pinga o teu colírio nos olhos da tua noiva, Senhor. Queima toda a cera, Senhor, do indiferentismo dos nossos ouvidos, as ceras da religiosidade, Senhor. Não é pela aparência, não é pelo comprimento do cabelo, não é pelo tamanho do vestido, Senhor. É pelo coração, Senhor. É pelo nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor, e vê se há algo que te desagrada, porque eu não preciso que ninguém me diga, eu sei, nós sabemos o que vai no nosso coração, o que está escondido. Muitas vezes nós achamos que está bem escondido, mas não está não, porque o sangue de Jesus traz à tona tudo aquilo que está no oculto. Ah, Senhor, som dos nossos corações, Senhor, e se há algo mal, Senhor, nós queremos te pedir perdão em nome de Jesus. Recebemos o teu perdão, Senhor, e queremos a cada dia, a cada manhã, Senhor, termos e recebermos as tuas misericórdias que se renova a cada manhã. Oh, Senhor, louvado seja e bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. E não se esqueça, o sangue de Jesus é poderoso, é suficiente e é imutável, em nome de Jesus. Bom final de semana para todos, fiquem na paz do Senhor.